angústia, sofrimento, decepção, amargura, solidão, tristezas, diz o Senhor Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus tem uma palavra que mudará a tua vida. Entregue os teus caminhos ao Senhor Jesus. Para ouvir as mensagens, acesse canticosccb.com.br. Acesse também o nosso canal do YouTube e facebook.com. Servo de Deus Cláudio Martins. Abra o teu coração e ouça agora a palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Hoje é dia 10 de julho de 2017. Agora são 18 horas e 33 minutos. Deus pôs no meu coração uma palavra no Salmo capítulo 7. Capítulo 1, perdão. Salmo de número 7. É que o livro de Salmos não tem capítulos. Salmo número 7. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Salmo de Davi, capítulo 7. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e Justo, estamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, para ouvir os Teus conselhos da Tua palavra, que Teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Pai Santo e Justo, fale aos corações, desvenda, Senhor, os olhos destas pessoas para que contemplem a Tua palavra, para que conheçam a verdade e a verdade venha libertá-los. Ó Deus, opera com o Teu poder, Senhor, porque diz o apóstolo Paulo que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus.
Que teu poder, meu Pai, venha sobre estas vidas hoje, a libertar, Senhor, a libertar esta mente confusa, a operar, meu Pai, a salvação, com o poder do teu Santo Espírito, ó Deus. Que nesta noite de hoje, desse dia de hoje, que esta pessoa está ouvindo esta palavra, que o Senhor venha operar nestes corações, a libertar de toda obra maligna, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. O versículo 11 deste Salmo de número 7 diz que Deus é um juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Gostaria que você me acompanhasse aqui também em Gênesis capítulo 6. É o que Deus me trouxe aqui à frente. Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor, versículo 5 de Gênesis 6, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Quando a Bíblia diz ao homem, se refere à criação de Deus, ao homem e à mulher, porque a mulher foi formada da costela de Adão. Então Deus chama de homem. Todo ser humano ele chama de homem, tanto homem como mulher. Me arrependo de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, o ser humano que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Quando diz aqui no texto arrependo-me, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui dá a entender o texto que Deus se entristeceu de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Mas Deus encontrou Noé. Você veja bem que Moisés escreveu aqui em Gênesis 6, versículo 5, que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Era maldade contínua. Tudo quanto é atrocidade o ser humano praticava. Nessa época não tinha juízes, ainda não tinha a lei que Deus estabeleceu por Moisés. Meu irmão e minha irmã, o ser humano sem Deus é pior do que o animal que perece. Existe dentro do coração do ser humano a maldade. Essa maldade ela veio por causa do pecado de Adão e Eva. Porque Adão e Eva desobedeceram à voz de Deus, comendo do fruto proibido. Gostaria que você me acompanhasse aqui em Gênesis, capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore de desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e fizeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Por que, Adão, que você desobedeceu a minha voz, a minha palavra, Adão? Por que, Adão, que você transgrediu, Adão? Você era cabeça. Satanás te enganou. Eu criei vocês para dominar a terra e não para ser dominado. Mas vocês passaram o direito que vocês tinham, a vida em abundância que vocês tinham, passaram para o diabo. Lhe deram legalidade para Satanás. Por desobedecerem a ordem de Deus. Havia tantas árvores ali para se comer, tantos frutos, mas foram direto na árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para se comer. Você pode perguntar, mas por que Deus criou esta árvore? Porque Deus já tinha um plano. Deus já sabia que o homem ia transgredir a sua lei. Deus já sabia que o ser humano ia pecar. Mas Deus já tinha traçado já o seu plano eterno, o Redentor Jesus Cristo. Deus traçou toda a história da salvação em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha enviado a Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo, Jesus sabia que iria nos salvar, nos resgatar da condenação eterna. Deus já tinha o plano de salvação, de uma tão grande redenção, antes da fundação do mundo. Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia que o homem ia errar, mostrando para nós que nós, seres humanos sem Deus, somos irracionais. Todo ser humano sem Deus é uma raça perdida. Toda pessoa que vive sem Deus caminha nas trevas, e as trevas lhe cegam os olhos, e não pode ver para onde vai. Ouvinte, que você está ouvindo esta palavra, você não nasceu para viver em trevas. Você não nasceu para viver nessa vida miserável que você tem vivido, sendo escravo dela, escravo do pecado. Aquele de quem é vencido é servo do vencedor. E você tem vivido assim, sendo vencido por estes vícios, sendo vencido por estas práticas, por estas obras que você tem feito. Mas Deus está mandando esta palavra para te libertar do império das trevas e transportar você para o reino de Jesus Cristo, o Filho do amor de Deus. Eles tinham tudo no Jardim do Éden. Tinha a presença de Deus que descia pela viração do dia. Cuidavam do jardim. Adão cultivava a terra, não chovia.
Não choveu durante muitos anos, até quando Deus mandou chuvas e a arca de Noé flutuou sobre as águas. 120 anos sem chover. Creio que muito mais do que isso. Não chovia, mas um vapor. Deus mandava um vapor, uma neblina, que molhava toda a terra. Olha o cuidado de Deus. O homem não se cansava para trabalhar. Deus criou o homem para o trabalho, mas não tinha a fadiga como temos hoje. Eva cultivava o jardim, Adão lavrava a terra. Tanto é que o filho de Adão, Caim, ele era lavrador. Abel era pastor de ovelhas. Eles tinham tudo ali na presença de Deus. Por isso que Davi está sendo usado por Deus aqui nos ensinando que Deus é um juiz justo. Versículo 7 de Salmo 7. Aliás, versículo 11 do Salmo de número 7. Deus é um juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. A pessoa de Deus, ouvinte, a natureza de Deus é santo, é santidade. Diz Abacuque que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Gênesis 6 diz que Deus viu a maldade dos homens na terra. A maldade. O coração deles era só amar continuamente. Sodoma e Gomorra era só maldade, só prostituição. Abominações que existiam naquelas cidades. Livrou o justo Ló as suas filhas, que estavam com a mente cauterizada, que depois tiveram relações sexuais com o próprio pai. Ló nasceu os amonitas e moabitas. Sua esposa, a esposa de Ló, virou estátua de sal porque teve dó de deixar aquela cidade que foi amaldiçoada e foi destruída no fogo. Que Deus mandou fogo e enxofre naquelas cidades. Deus não pode contemplar o mal. O salmista diz: se eu atentar, se eu tiver iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. É inútil eu dobrar meus joelhos e orar se eu tenho iniquidade dentro do meu coração. Se eu não pratico a palavra de Deus, se eu não obedeço Ele, Ele não vai me ouvir. Aí eu serei hipócrita, como os fariseus. Estou contemplando o meu rosto no espelho e depois esqueço da minha aparência. Então, se tiver iniquidade dentro do meu coração, Deus não vai me ouvir. É uma perca de tempo. Não adianta eu orar em casa. Não adianta eu honrar a Deus com os lábios, mas o meu coração estiver longe dele. Não adianta eu orar dentro da igreja. Se eu estou vivendo em pecado, se eu tenho os lábios impuros, como tinha Isaías, se eu praguejo como pragueja Pedro, se os meus olhos estão cheios de adultério, se eu cobiço tudo quanto é coisa que eu vejo, que moral eu terei para levantar minha voz diante de Deus? Que moral eu tenho para orar, buscar a face de Deus, se eu não vivo aquilo que eu leio, que eu aprendo? Que moral que eu tenho? Para Davi falar desta forma, Davi estava vivendo em santidade, apesar dos seus erros, apesar das suas transgressões. Mas no Salmo 51, Davi se arrepende e pede para Deus criar nele um coração puro e um espírito reto. O que Deus requer de nós, ouvinte, é a nossa sinceridade para com Ele. Porque Deus é um juiz justo. Tudo Ele vê, o que está dentro do nosso coração.
Ele conhece a sinceridade do teu coração como ele conhecia a sinceridade de Jó. Deus, ele sonda o teu coração. Ele quer transformar a tua vida neste dia de hoje. Mas ele é um justo juiz. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nada. Diz a Bíblia Sagrada que o inferno está descoberto diante de Deus. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Toda a tua intenção Deus conhece. Se há falsidade dentro do teu coração, Deus conhece. O mesmo se há sinceridade dentro do teu coração, Deus conhece. Eu sou apenas um pregador. Estou apenas pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Mas Deus é quem te conhece. Deus quer restaurar a tua vida. Ele está com o seu arco. Ele está com o seu arco aparelhado. Ele está com a sua espada afiada. Esta palavra é a espada de dois gumes. É a espada do Espírito de Deus. É a espada que separa juntas das medulas. É a espada que é apta para discernir as intenções e propósitos do coração. Esta espada está atravessando na tua alma nesta noite de hoje, neste dia de hoje. Deus está perscrutando o teu coração, esquadrinhando os teus rins, o teu fígado. Deus está te esquadrinhando hoje. Os seus olhos como chamas de fogo estão olhando para ti. Os seus olhos como chamas de fogo está descobrindo o teu coração. Está abrindo o teu coração, ouvinte, neste dia de hoje. Essa espada, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ele sabe tudo o que acontece na tua vida. Desde quando você nasceu. Desde quando você gatinhava. Ele te guardou. Ele te livrou de brigas. Te livrou da morte quantas vezes. Do acidente de moto. Deus te livrou daquele hospital. Deus te livrou daquele poço quando você caiu, quando você ia engolir aquelas fezes daquela fossa. Deus te guardou naquele dia. Ele conhece a tua vida, Ele conhece toda a tua história. Ele sabe do que você tem feito, ouvinte. Ele conhece toda a tua natureza. Ele sabe a luta que você tem enfrentado, servo de Deus. Ele sabe a luta, minha irmã, que você tem passado da tua casa, as afrontas, as aflições que você tem recebido pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Mas não tem negado o nome do Senhor Jesus. Ele conhece a tua dor, você que geme como Jó. Quem dera que chegasse o dia, e quando chegava o dia, quem dera que chegasse a noite. Jó sentia tantas dores no seu corpo, mas Deus não o desamparou. Deus conhece a tua vida, ouvinte. Ele está com a sua espada afiada, Ele está com o seu arco aparelhado para esquadrinhar o teu coração, para te libertar deste sofrimento ao qual você tem vivido, para salvar a tua alma, ouvinte. Deus tem uma obra maravilhosa na tua vida. Ele não criou você para viver como cauda. Ele não criou você para viver como um animal. Ele não criou você para viver como um monstro. Mas Deus quer restaurar a tua vida. Quer criar em ti um coração puro, um coração novo. E colocar a sua lei nas tábuas do teu coração. Ele não criou você para viver rebelde. Deus não te criou para viver desta forma, ouvinte. Ele tem uma grande salvação em Cristo Jesus. Ele quer te dar a vida eterna. Não perca mais tempo neste mundo, mas se renda aos pés de Jesus, meu irmão e minha irmã. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei dos vícios que o Senhor Jesus me libertou. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o Deus a quem estou pregando, meu irmão e minha irmã. O Deus que já me chamou pelo meu nome. O Deus que já apareceu na minha vida com o seu amor, com a sua presença diante de mim.
na minha vida, aliás. Eu estava diante da sua presença e senti meu corpo estremecer na presença de Deus. Posso falar com propriedade. Eu sei em quem tenho crido. No Deus invisível que o olho humano não pode contemplar, mas pode senti-lo. Pode sentir o toque do Espírito. E nesta hora você está sentindo o toque do Espírito Santo. É Ele que está tocando na tua vida. É Ele que está chacoalhando a tua vida neste dia de hoje. Penetrando no teu coração, Ele te diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu com ele cearei e ele comigo. Deus quer fazer morada na tua vida. Quer habitar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo na tua vida. Você não nasceu para viver perdendo, para viver em derrotas. Deus está te levantando, está tirando do charco de lodo, do montouro, desta vida de pecado que você tem vivido até o dia de hoje. Deus está te tirando deste charco, como Deus tirou Jeremias do fundo do poço, com cordas feitas de trapo. Deus está te tirando deste poço que você tem vivido, cheio de iniquidades. A sua vida é cheia de iniquidades, cheia de iniquidades. Vinde, arrazoai-vos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles serão brancos como a neve, como a lã branca. Quem pode dizer, purifiquei-me? Ainda que o homem se limpe com potassa, com salitro, ele não ficará purificado. Somente o sangue de Jesus Cristo é que pode te purificar de toda a iniquidade. Hoje Deus está aparecendo na tua vida, transformando o teu coração. Se renda a Cristo Jesus. Ele quer te salvar. Não se limite a este mundo, meu irmão e minha irmã. Não se limite apenas a esta vida. Mas veja pela fé o Rei dos Reis, os seus olhos como chamas de fogo, os seus cabelos brancos como a neve. Oh, meu irmão e minha irmã, veja o Senhor Jesus pela fé, que está te contemplando, que está passeando no meio dos 7 castiçais de ouro. É Ele que passeia no meio da sua igreja, é Ele que passeia no meio do seu povo, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele tem as chaves na sua mão. Ele tem um livro da vida, que está escrito os nomes daqueles que serão salvos. Se renda a Jesus. Pare de bater a cabeça. Pare de cavar cisternas rotas. Pare de arranjar desculpas para Deus. Pare de viver procurando outras fontes. Só Jesus Cristo pode te saciar. Só Jesus Cristo pode preparar um casamento para você, ouvinte. Jesus apareceu no casamento, transformou a água em vinho. O vinho representa a alegria, representa o Espírito de Deus. É Ele que vai mudar a tua vida, te conduzir a pastos verdejantes, se preparar, jovem, para a faculdade, para um bom trabalho. Você também, pai de família. Deus quer mudar a tua vida, mas é necessário que você o busque, porque o seu arco já está aparelhado, a sua espada já está afiada. Esta espada está penetrando no teu coração, está cortando a alma do espírito, as juntas das medulas. Se renda a Cristo Jesus. Se renda, meu irmão e minha irmã. Você não nasceu para viver em miséria. Nesta vida miserável, eu falo em relação ao pecado, eu não falo em relação ao dinheiro. Eu falo em relação ao pecado. Você não nasceu para viver nesta miséria espiritual que você vive. Deus quer te pôr por cabeça e não por cauda. Cabeça se sujeitando a Cristo Jesus, sendo cabeça na tua casa e não sendo pisado, humilhado, um bebum na tua casa como você tem vivido. Olha para a sua vida, vive como um bebum, vive como uma pessoa suja, nem toma banho.
Olha para os seus dentes se perdendo tudo. Olha para você mesmo, ouvinte. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você não foi feito um animal irracional. Mas o homem separado de Deus que não tem entendimento, ele diz que é semelhante ao animal que perece. Não deixe o diabo te cirandar, te fazer como uma mula, como um cavalo. Mas deixe Jesus ser o teu Senhor. Seja servo de Cristo, porque eu te digo, meu irmão e minha irmã, eu não me arrependo de ser servo de Cristo Jesus, porque eu sou um homem livre. Eu não preciso beber nem fumar. Eu não preciso frequentar bares. Eu tenho Cristo Jesus como meu Senhor. Como meu Senhor. Jesus quer te fazer cabeça, transformar o teu casamento, a tua casa, fazer de você um pai, um marido de verdade, um homem de Deus, um servo de Deus, transformado, um perfume de Cristo. Onde você passar vão ver você, vão ver Cristo Jesus na tua vida. O Senhor te levantará. Creia nesta palavra. Creia na espada de dois gumes, que está discernindo as intenções e os propósitos do teu coração. Creia, meu irmão e minha irmã, porque Deus é um justo juiz. Um Deus que se ira todo dia, se o homem não se converter. Deus afiará a sua espada. Já tem aparelhado, armado o seu arco. Está aparelhado. Busque a Deus, ouvinte. É o conselho da palavra de Deus que o Senhor pôs no meu coração. Nesta tarde, desta segunda-feira, dia 10 de julho de 2017. Que Deus venha falar mais ao teu coração. Quando você se render a Cristo Jesus, a sua vida vai ser transformada, mudada em novo homem. O jovem lunático foi mudado em um novo homem. O gadareno também. Todos aqueles que têm um encontro com o Cristo Jesus nunca mais serão os mesmos. Eu posso dizer para você, ouvinte, eu já experimentei da presença de Deus. Eu sei o que eu estou dizendo. Já provei do Espírito de Deus. Já senti o perfume de Cristo na minha vida. Eu sei o que estou falando, meu irmão e minha irmã. Às vezes você pode até achar que é loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que os sábios. É a vontade de Deus que o homem viva pela fé e não por vista. Não queira entender as coisas espirituais com os olhos da carne, você não vai compreender. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Porque Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Você não vai ver com os olhos físicos, com o teu olho humano. Mas você vai sentir o Espírito de Deus te conduzindo. É como o vento. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Mas você sabe no teu íntimo, no teu coração, que Deus está te guiando, que Deus está te conduzindo, pela sua palavra, pela sua espada, pelo seu arco que está aparelhado. A graça do Filho de Deus está sobre nós e que está na tua vida, meu irmão e minha irmã. Deus quer te salvar, quer tirar você deste charco de lodo, deste poço, deste tremendal de lama. É o conselho da palavra de Deus. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo Deus. O apóstolo Paulo diz que não se envergonha do Evangelho porque é o poder de Deus. É o teu poder, Senhor. Ó Deus, que o teu poder venha sobre estas vidas hoje, Pai. Refrigere estas almas, Senhor.
Visita estas almas, ó Deus poderoso e santo. Visita pelo teu bom Espírito Santo e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, pelo poder da tua palavra, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ó Deus poderoso e santo, toca nestes corações, liberta do império das trevas, sai espírito maligno desta vida, saia do coração deste homem, desta mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, opera com poder, Senhor, liberta, Senhor, abre os olhos desta pessoa, Deus poderoso e santo, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. Graças a Deus.